Pessoal, então, boa noite para vocês. Vamos começar aqui. Hoje eu vou falar para vocês, né, na verdade, de como fazer a resolução pelos métodos, né, número da curva, método racional primeiro, que foi o primeiro método que eu apresentei para vocês, tá? Depois o número da curva, ou curva número, né? E não sei se dá tempo ainda hoje, mas pelo menos, se der tempo, eu falo do balanço de água e solo, se não deixo para a aula de quinta-feira, né? Mas, então, como já foi dada a teoria do método racional e do curva-número, pelo menos, tá? Eu quero pelo menos fazer com vocês, então, desses dois métodos, né? E se der tempo, eu faço pelo menos uma parte introdutória aqui, talvez a parte mais conceitual do balanço de água no solo. Lembrando que o método racional é um método utilizado para vazões máximas de escoamento superficial, tá? Lembrando que esses métodos, tanto o método racional como o método curva-número, são métodos conhecidos na literatura como método chuva-vazão, tá? É uma chuva individual, uma chuva de projeto que vai ser convertida, né, em deflúvio, né, ou em escoamento superficial, como alguns autores chamam, tá bom? Então, deflúvio superficial ou escoamento superficial, caso vocês achem na literatura, isso aí são sinônimos, tá bom? Então, o que a gente vai, né, ver aqui hoje está relacionado, então, a esses dois métodos, né? Então, o primeiro método, o método racional, é um método de vazão máxima. Então, como é vazão máxima de escoamento superficial, né? O deflúvio superficial. Então, ele tem unidade. Quando a gente trata de vazão, a gente usa a unidade mesmo de metro cúbico por segundo. E quando a gente trata de deflúvio, no sentido de lâmina, a gente vai usar a unidade de milímetro, mesma unidade de chuva, tá bom? Então, esse primeiro método é o método racional, que eu vou comentar com vocês como que vocês fazem a resolução. Então, estou trazendo um exemplo aqui para que vocês possam entender como é feita essa resolução, tá bom? Deixa eu só ver se eu pego uma equação aqui rapidinho, acho que fica mais fácil. Deixa eu mostrar para vocês. Só um instantinho, viu, gente? Esqueci de pegar a equação aqui. Eu acho que com ela vai facilitar um pouco, senão vai ficar reescrevendo isso aqui com essa situação de... Tá aqui, fica mais fácil. Deixa eu ver se consigo enviar aqui. Só um instantinho. Deixa eu colocar um pouco para o lado aqui. Tá conseguindo ver aí, tá pequeno? Então tá bom. Primeira coisa, então, tá bem, né? Primeira coisa, então, é o seguinte, a gente vai ver, vou falar para vocês de cada situação que a gente vai considerar, então, para resolver pelo método, né, racional, tá bom? Qual que é o nosso objetivo, então, aqui? Nosso objetivo aqui é encontrar a vazão máxima de escoamento superficial. Para isso, nós precisamos o quê? Saber qual que é a área de influência, no caso é a área da bacia hidrográfica, tá? Precisamos saber qual que é a intensidade máxima média de chuva, tá? Eu vou explicar como que a gente tem isso. E precisamos saber o coeficiente de escoamento. O que é o coeficiente de escoamento? É aquele valor que traz para a gente a proporção, a relação de quanto virou escoamento, tá? Em função do quanto choveu. Então, esse número, esse coeficiente, desculpa, ele vai variar, né? 0 a 1, tá? Ele varia de 0 a 1. 0, né? Seria uma situação mais próximo de 0, ou efetivamente 0. Seria uma situação que tudo que chove infiltra,
ou seja, então a parte que escoa é zero, como a parte que escoa pelo valor, né, da precipitação total, como é uma razão, se não tem escoamento, se eu divido pela precipitação total, continua sendo zero, né? Qual que seria uma situação onde o coeficiente de escoamento está mais próximo de 1? Hipoteticamente, ou mesmo numa situação, né, que em algumas, dependendo, né, da bacia utilizada, de fato, esse valor chega muito, muito próximo de 1, seria uma situação onde é 100% impermeável, ou seja, onde não há nenhuma infiltração, toda chuva vira escoamento. Então, quanto é o escoamento? Ele é igual ao valor da chuva. Então, se o escoamento é igual ao valor da chuva, o que acontece? Eu divido pelo outro, eu vou ter um valor unitário. Tá? Então, por isso, esse valor de C ele vai variar de 0 até 1. Uma situação 0, então, vocês podem imaginar uma situação mais rural, tudo que choveu infiltrou. Situação próxima de 1, vocês imaginam uma situação urbanizada, tá? Altamente urbanizada, né? Onde é totalmente impermeável. Tudo que chove vira escoamento. Ok? Essas situações são limites, tá, gente? Só para vocês entenderem. Lógico que dentro dessa faixa que eu estou considerando, né, de não haver nada, de haver 100% de escoamento, né, ou seja, com um coeficiente igual a 1, tem muita coisa envolvida, tá bom? A área da bacia, né, essa área aqui, ó, esse parâmetro área, então é a área da bacia, ok? A gente precisa saber o seguinte, ou nesse caso especificamente, a gente precisa saber a área e precisa saber qual o percentual de cada área que tem seu uso e ocupação. Por isso que eu trouxe uma tabela para mostrar para vocês aqui. Vamos começar, então, pela área, tá bom? Primeiro parâmetro que a gente vai analisar aqui. Essa área, ela pode ser obtida de várias maneiras, né? Hoje, com o Sistema de Informação Geográfica, com o SIGS, a gente consegue obter, né, uma forma relativamente simples, porque você precisa, né, da altimetria, tá? Das curvas de níveis, né? Isso pode ser, por exemplo, digitalizado, ou você já pode ter isso em meio digital, e você faz, então, uso de um sistema de informação, do sistema de informação geográfica para chegar nessa área. Que área que é essa aqui, gente? Essa área é a área de influência, tá? É a área da bacia hidrográfica, tá bom? É a área, né, de drenagem, ou seja, toda a área que vai direcionar para o único exutório, uma única saída, tá bom? Se vocês quiserem fazer um raciocínio aí, imagine vocês que uma seção seria em frente à urca. Se tem uma seção em frente à urca, né, tudo que vai direcionar para aquela seção em frente à urca seria a área de drenagem, tá? Então, essa área aqui não é a área da seção transversal do curso d'água, é a área de influência da bacia, tá bom? Deixa eu só ver se facilita aqui para vocês. Só um instantinho de novo. Eu esqueci de pegar também. Talvez fique mais fácil aqui para mostrar. Deixa eu ver aqui. Não é essa aqui, não. Não vai adiantar. Espera só um pouquinho, gente. Acho que tem uma outra aqui que facilita. Só um instantinho aqui. Que acho que vai facilitar para vocês visualizarem isso. Que fica mais fácil do que estar dessa forma. Eu estou dando um exemplo de uma situação que, na verdade, ela está aqui para a gente, né? Então, fica mais fácil colocar aí. Vocês me falam se aparecer um mapinha aí, por favor. Mapinha, não, por enquanto é um mapão, né? Apareceu aí? Então, aqui, pessoal, olha só. Seria uma situação dessa, realmente, de fato, como a gente está comentando aqui, né? Então, por exemplo, essa bacia aqui é a bacia de Poços, tá? Na parte central, mas aquela parte que pega ali desde o Cristo lá em cima, tá bom? A parte mais do Cristo lá, tanto que tem uma área verde, né, bem grande aqui nesse mapa, e é justamente
pegando, então, a seção está ali muito próxima da urca, tá bom? Então, essa bacia aqui. Então, a gente está considerando essa bacia aqui, ó, é a área de influência, tá? Isso que a gente está chamando aqui de área de drenagem. Não é a área da seção transversal do rio, tá? Não confundam isso. Porque a chuva que cai aqui, né? A chuva que cai aqui, ela vai sair aqui no exutório, né? E essa vazão que passa por aqui que a gente está analisando. Só que a vazão devido ao escoamento superficial, desculpa, gerado nessa área aqui, tá bom? Então, é isso que a gente está analisando. Então, vamos lá, continuando agora. Então, a área, essa área aqui, gente, nessa equação aqui, ó, nessa equação aqui, do jeito que ela está aqui apresentada para vocês, tem que saber as unidades, tá? A área tem que ser colocada em hectares. Então, essa área aqui, ó, representada, está na célula aqui, ó, já está com as informações, tá? Então, essa área é 173,6 hectares. Né? Qual outra informação que a gente precisa? Do coeficiente de escoamento superficial. Agora, o seguinte, né? O que acontece? É lógico, gente, quando a gente pega uma área de uma bacia, a gente não vai ter apenas, tá? Apenas um valor de coeficiente de escoamento, de coeficiente de escoamento, porque a gente não vai ter apenas uma descrição para apresentar para vocês, que no caso seria, então, uma descrição única, quando eu dei exemplo, né? Vamos considerar o valor de uma situação totalmente urbanizada, ou uma situação totalmente rural, são situações extremas, mas, na realidade, o que acontece? A gente tem situações onde a bacia ela é composta de vários fragmentos, seja da parte, né, mais vegetada, ou seja, da parte mais construída de fato, tá? Pavimentada, coisa do tipo. Tá bom? Então, eu trouxe para vocês aqui uma situação para vocês entenderem como que a gente obtém isso aqui, tá bom? Então, deixa eu puxar aqui a tabela, mudar um pouquinho de lugar aqui. Essa tabela aqui, ela é exatamente a descrição dessa bacia que eu acabei de mostrar para vocês aqui, dessa bacia hidrográfica, vou mostrar para vocês, tá? Esse trabalho aqui, esses dados aqui são do trabalho do TCC, né, que eu orientei, a gente fez, então, esse estudo ali na, né, a região montante da URCA ali, tá? Então, eu estou apresentando para vocês esses dados aqui. Como é que a gente fez para chegar no valor de C, então? Nós trabalhamos, né? Então, aqui estão os autores, definimos os usos, tá? Uso e ocupação do solo. Então, é essa tabela que a gente que gerou. Nós fizemos o quê? Nós verificamos na literatura o que condizia, né? Então, a gente analisou isso aqui, viu que dava para dividir nessas faixas aqui, e a gente viu o que condizia na literatura. Então, o Tucci, por exemplo, em 2000, uma referência que nós temos, ele faz, né, o arroamento de asfalto. Como é que está na tabela do Tucci? Arroamento, asfaltado e com drenagem de águas pluviais. Arroamento de terra que nós chamamos. Como é que está no livro Tucci, nessa referência? Estradas de terra, fragmentação de vegetação, floresta com cobertura boa, entendeu? Então, se vocês lendo aqui, vocês vão ter que ter, então, os seus correspondentes, né? Vegetação rasteira, bosque, vazios urbanos, terrenos baldios, zona urbana, zonas residenciais. Se vocês notarem aqui, nós temos o quê? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 subdivisões. Então, quantos coeficientes de escoamento nós teremos? Nós teremos 6 coeficientes de escoamento. Tá? 6 valores de C. Só que na equação só entra 1. Então, o que a gente tem que fazer? Verificar agora o seguinte, qual o percentual de arroamento de asfalto? Qual o percentual de arroamento de terra? Ou seja, qual o percentual de cada um desses, né, dessas descrições de ocupação, para que a gente possa identificar qual que é o valor, tá? Tabelado, sabendo qual que é o percentual, a gente chega, então, no valor que a gente precisa substituir na expressão. Então, na expressão, gente, entra apenas um valor, tá bom? Somente um valor.
Então, vamos ver aqui como é que a gente faz. Ó, eu não vou ter como mostrar para vocês, senão não dá tempo da gente fazer tudo aqui, né? Que é o que importa, que é mostrar para vocês como faz o cálculo na aula de hoje. Aqui eu já tinha passado a parte conceitual. Então, se vocês notarem aqui, ó, tá na sequência aqui, tá? Tá na sequência, se eu não me engano. Depois eu posso até conferir com vocês, mas pelo que eu lembro, tá na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem aqui, ó, C1, C2, C3 até C6. O que significa isso aqui, ó? Esses valores aqui são os percentuais. Então, olha só, 4,4% ou 4,40% é rolamento de asfalto. 0,24% rolamento de terra. 57,99% é fragmento de vegetação. 0,19% são vazios urbanos, vegetação rasteira 21,71% e zona urbana 15,46%. Tá? Então, os alunos que defenderam esse TCC, eles fizeram esse trabalho, identificaram, né, quais eram os fragmentos, qual que era a separação direitinho ali, tá? Cada área dessa correspondia, né, quantos por cento, fizeram tudo no SIG, pegaram esses valores em termos percentuais. Aí vem a pergunta, na tabela, gente, como é que eu faço? Eu vou ter que olhar qual que é o valor que tu te define para arruamento de asfaltos, né, e com drenagem de águas pluviais, por exemplo. Tu te define 0,83. Arruamento de terra, ele define 0,20, tá? E assim por diante. Ou seja, então nessa coluna aqui, ó, eu fiz os valores definidos por tabela e aqui são os percentuais. Lógico que se eu somar aqui, né, tem que dar 100%, tá bom? Ou na casa do segundo decimal, lá na quarta decimal, tá vendo? 99,99%, tá bom? Então tem que dar o 100%, né, da área. Perceba que eu não estou nem usando o hectare, eu estou usando direto percentual só, que para mim não faz diferença aqui. O que eu faço aqui agora? Eu vou calcular o coeficiente ponderado. É a mesma coisa que vocês fazem para calcular a nota de vocês numa avaliação, né? Ou no semestre, por exemplo. Quanto que vale uma prova e quanto que vale o peso dela? Quanto que vale a outra prova, quanto que vale o peso dela? Quanto que vale a outra prova, quanto que vale o peso dela e assim por diante. Multiplica peso por nota, né? Divide pelo peso total, você tem o quê? Você tem o valor da sua nota. Nesse caso aqui, gente, como já está percentual, né? Decimal, né? Como está decimal, seria somar e dividir por 1. Vocês viram que deu 0,9999, ou seja, 1. Né? Então, eu não fiz a divisão aqui por isso que não aparece a divisão aqui. Se eu colocasse em hectares, aí eu teria que pegar quanto que vale 4,40% de 173,6 hectares. Eu teria que fazer e colocar aqui, mas eu não vejo necessidade, tá? Só estou explicando como é que foi feito. Fazendo essa conta aqui, gente, ó, ponderação e valor, né, da área, ou percentual, decimal de área, na verdade, né, a gente chega, então, no valor de 0,516. O que significa esse valor aqui, gente? Vamos interpretar ele. Significa o seguinte, que 51,6% da área, 51,6% da chuva vira escoamento superficial nessa bacia hidrográfica. Tá? Então, repetindo, 51,6% da chuva vira escoamento superficial. Ah, mas quanto que é a chuva? Não importa, gente. Se a chuva for 100 milímetros, quanto que vira escoamento superficial? 51,6 milímetros. Tá? Então, você vai fazer a relação de quanto choveu e o multiplica por 0,51, você vai ter qual é o valor do coeficiente de escoamento. Tá bom? Então, é assim que a gente chega nesse valor. Então, se a gente olhar para cá, ó, a gente já tem dois parâmetros que eu já apresentei para vocês. Esse parâmetro C aqui, que eu acabei de mostrar, e o parâmetro área de drenagem, né, que eu tinha comentado inicialmente. Falta o que agora para a gente chegar no valor da vazão, né, para vocês entenderem como que a gente calculou. Falta obter o valor da precipitação. E precipitação aqui, gente, tá? Vou puxar de novo para cá. Precipitação aqui, eu vou pegar e trabalhar como? Eu vou trabalhar como o produto, desculpa,
Nesse caso aqui não é precipitação, né? É intensidade, né? E para chegar na intensidade, o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uso do plúvio. O plúvio é um software que te permite, dependendo da localidade, tá? Você entra com as informações de localidade e ele te fornece os valores dos parâmetros K, A, B e C. São esses parâmetros aqui, ó. K, A, B e C. Tá bom? Então, esses parâmetros, já tinha mostrado para vocês na teoria, esses parâmetros vêm do plúvio, tá? Ah, eu quero para Poços de Caldas. Então, você olha o parâmetro, vê quais são os valores de K, A, B e C, anota e substitui ali. Ah, eu quero fazer para Campinas. Pega os valores de K, A, B e C, anota e substitui aí. Tá bom? E depois disso, tá? Para responder ainda a esta situação aqui, eu vou pegar de novo mais uma parte do material aqui, só um instantinho de novo, tá? Eu vou pegar aqui a expressão que eu estou falando, que fica mais fácil para mostrar para vocês também, tá? Então, aqui, ó, que eu estou me referindo a essa expressão aqui, ó, ok? Estou me referindo à expressão em M. Então, os parâmetros K, A, B e C são tabelados, desculpa, são através do software, e eu preciso saber o seguinte, qual que é o período de retorno associado a essa chuva que eu quero trabalhar, que na verdade vai estar em forma de intensidade. Isso é parâmetro de projeto, gente. Tá? Então, esse dado aqui, ó, é dado de projeto. Opa. É dado de projeto, tá? Projetista que vai definir. Neste exemplo nosso aqui, eu estou trabalhando com um valor aqui, ó, de 35, tá bom? 35 anos. E para a gente chegar e calcular agora, ainda falta um parâmetro. Esse parâmetro aqui, gente, é a duração da chuva ou tempo de concentração. O tempo de concentração, tá? O tempo de concentração calculado aqui na equação do método racional, ele é utilizado o método de Kirchhoff. Então, tem uma outra equação específica, tá? Que tem no material, né, que eu passei para vocês, onde o tempo de concentração é calculado por Kirchhoff. E, nesse caso, o tempo de concentração aqui, então, né, se eu fizer a conta aqui, ó, com as informações que eu coloquei, depois eu passo para vocês enunciar direitinho, mas tinha aqui uma diferença, um comprimento do Talweg, como a gente chama, né? Seria basicamente o rio principal de 2,6 quilômetros, uma diferença de nível de 26 metros, são dados, então, fornecidos, tá? Ou calculados, né, porque a gente está fazendo o projeto, e consideramos aqui, então, um tempo de... Desculpa, chegamos num... Aqui tá... Aqui não está calculado, viu, gente? Aqui não está calculado. Tem que pegar a equação, calcular aqui, viu? Depois eu mostro para vocês, só fazer a conta aqui, então, porque senão vou me atrapalhar aqui, não vai dar tempo de fazer. Mas, por enquanto, considerem isso aqui como 60, na verdade eu teria que calcular. Eu pego a equação, calculo, então o valor não vai ter 60, tá? Mas só para a gente continuar fazendo o raciocínio aqui, depois eu mostro para vocês de onde vem esse valor. Então, esse valor de tempo de concentração aqui tem que ser calculado em função da equação de Kirchhoff, viu? Então, eu pego a equação, né, de Kirchhoff, calculo o tempo de concentração e vou ter esse valor aqui. Na verdade, não seria esse, né? Mas só para a gente deixar aqui por enquanto. Então, eu tenho um valor de tempo de concentração. O que eu faço agora? Tendo o tempo de concentração, eu vou substituir o tempo de concentração aqui, ó, tá? Aqui nessa expressão. E lembrando o seguinte, gente, não faça análise dimensional nesse caso aqui. Período de retorno é anos, tempo aqui é minutos, e vocês chegam na intensidade em milímetro por hora, tá? Então, é assim que vocês vão encontrar, tá bom? Então, tendo essas informações todas aqui, usando esta expressão,
tá? Considerando aqui, então, que já calculou o tempo de concentração, que eu falei com vocês, está errado aqui, não é esse, né? Mas vamos deixar aqui, por enquanto, só para poder continuar fazendo a conta aqui. Então, eu chego numa intensidade máxima média de 79,5 milímetros por hora, tá? E acontece o seguinte, então, gente, vamos lá. Se eu tenho, então, agora todas as informações, que é o quê? O IM, que está aqui, ó, já substituí aqui, tá? Tenho C e tenho A, o que eu vou fazer agora? É só multiplicar aqui, ó. É só eu multiplicar aqui agora todas essas informações, usando essa expressão aqui, dividir por 360, eu tenho a vazão. Então, aqui eu tenho a vazão, ó. A vazão de 19,76 metros cúbicos por segundo. Essa vazão é a vazão do rio que passa ali na João Pinheiro, gente? Não. Essa vazão vai ser somada à vazão do rio, porque essa vazão é apenas a vazão devido ao deflúvio, tá? Essa vazão é só a vazão gerada pelo escoamento superficial em função desses parâmetros todos que a gente está considerando aqui. Dessa condição da nossa área e nessas condições todas aqui, tá? Então, quando a gente faz tudo isso aqui, obtém o C, então, repetindo que é tabela, área, percentual de cada coisa, de uso e ocupação, qual que é o valor tabelado de cada um daqueles parâmetros, né, de uso e ocupação, faça a ponderação, substitua um único valor. A área é a área de drenagem. Então, eu preciso saber, através do sistema de informação geográfica, qual que é essa área. No caso nosso aqui, 173,6 hectares, que é a unidade que tem que colocar aqui. No caso do coeficiente aqui, calculado, ponderado, deu 51,6%, ou seja, 0,516 adimensional. Calculando aqui o tempo de concentração, desculpa, a intensidade máxima média, 79,5 milímetros por hora, né? Então, a gente tem aqui, nesse caso, né, a intensidade e usa todos esses parâmetros, substitui aqui na expressão e chega nesse valor aqui da vazão, tá? Então, essa vazão aqui tem que ser interpretada como a vazão devido ao escoamento superficial. Se eu quiser saber, gente, qual é a chuva que gerou essa vazão, basta multiplicar o quê? IM, lembra o seguinte, gente, intensidade vezes duração é igual a precipitação total. É igual a chuva total. Então, se eu sei qual a intensidade da chuva e é milímetro por hora, se eu multiplico aqui tem que ser em horas, né? Se eu estou usando milímetro por hora, aqui tem que ser em hora aqui. Só que na expressão de IM aqui tem que ser em minutos, tá bom? Então, eu tenho o valor da precipitação total quando eu faço esse produto aqui. Então, se eu quiser saber qual foi a chuva que gerou essa vazão aqui de escoamento, foi uma chuva de 79,5 milímetros. Tá? Quanto da chuva foi, né, e virou escoamento superficial? Quanto dela? O C, então, é 0,51. Então, quer dizer que o escoamento superficial, nesse caso aqui, né, o que foi de escoamento superficial? Foi o valor de C vezes a precipitação, né? Então, se eu multiplico as duas coisas aqui, eu tenho. Então, isso aqui é o valor do escoamento superficial. Tá? Isso aqui foi quanto de escoamento que gerou essa vazão aqui. Tá bem, gente? Porque eu tenho valor, se eu sei quanto que eu sei. Se o C é a razão de quanto escoou pela chuva, se eu tenho o C e tenho a chuva, eu chego no escoamento. Então, nesse caso aqui, o objetivo nosso é sempre achar a vazão, tá? De escoamento superficial, mas eu poderia fazer alguma coisa que tivesse necessidade de achar o contrário. Então, se eu tivesse necessidade de achar o contrário, eu poderia fazer também. Então, com isso, eu explico para vocês o método racional, vou passar para vocês exercícios, né, para que vocês possam, de fato, praticar, tá?
mas a explicação de como resolver seria isso aí. Agora para perguntas, para as dúvidas. Fiquem à vontade para perguntar. Ô, Flávio, Sim? aquela coluna ali de valor do lado das porcentagens, da onde surgiu aqueles valores? Ou não tem a ver com a porcentagem? Não, não tem a ver com a porcentagem. Isso aqui tem a ver com estas descrições que na tabela você vai achar dessa descrição aqui, desse jeito de TUT, e tem para cada informação, como está na teoria, lá naquele material que eu passei teórico, você pode conferir depois, tá? Para cada informação dessa tem um valor. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, só para dar um exemplo, florestas com boa cobertura. Então, quando você olha lá, você vai ver que a floresta com boa cobertura boa, é o valor de 0,60. Tá? Aí, quando você substitui aqui esse valor, né? Desculpa. Pega todos os valores aqui, ó. Arruamento de asfalto, 0,83. Isso geralmente é faixa ou é o valor direto, tá? Estradas de terra, 0,20. Floresta com boa cobertura, 0,60. Terrenos baldios com boas condições, 0,38. Tá? Então, bosque, 0,10. E assim por diante. Você vai fazendo isso aqui. Zonas residenciais, 0,70. Então, quando você faz tudo isso aqui, isso vem da tabela. Tá bom? Esse percentual vem da minha área. Se eu passar para vocês isso aqui e falar de uma outra condição desses percentuais, desde que chegue a 100% aqui, ou igual a 1, no caso a soma aqui, para essa descrição aqui, esses valores serão os mesmos. Mas pode ser que tenha uma outra subdivisão. Para cada bacia hidrográfica, você vai ter que fazer isso, né? Analisar isso aqui do ponto de vista, né? Olha, eu tenho essa descrição aqui que eu fiz. O que combina com a literatura? Isso aqui. Aí eu vou verificando na tabela e vou anotando os valores aqui. Agora o percentual sai pelo SIG, tá? Tem que fazer análise pelo SIG. Ficou claro ou não? Entendi. Agora eu entendi. Eu não sei se eu tinha chegado atrasado na aula que você já tinha falado, mas agora eu entendi. É o que você falou da regra ponderada. Isso, é da ponderação. O que está aqui são os decimais da área, né? Eu coloquei percentual, mas na verdade eu não multipliquei, né? Então, aqui continua assim no decimal. E aqui o valor que varia de 0 a 1 para cada um desses C aqui. Como eu não faço uso de um individualmente, eu tenho que ponderar, substituir, depois que eu tiver valor ponderado já, a resposta é que eu coloco lá na equação. Entendi. Tá? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não, pessoal? Vocês precisam dar sinal de vida, viu? Se tem, não tem, se posso continuar. Ô Flávio, não, por enquanto pode continuar, mas as dúvidas acabam surgindo sempre quando a gente vai fazer exercício. Você tem uma data, mais ou menos, que você está pensando em passar esses exercícios para a gente? Eu quero passar para vocês amanhã, no máximo até quarta-feira. Ah, perfeito, porque daí sim as dúvidas surgem, pode ter certeza. Tá bom. É normal, né? Mas eu passo para vocês sim. Obrigada. Pessoal, tá bom. Eu vou fechar aqui e vou reabrir para explicar o outro método, tá? Aí a gente fica nesses 2 métodos e eu libero vocês aí até umas 20 horas. Acho que a gente resolve aí. Aí eu vou fechar de uma vez, que falta pouco tempo, para ficar separado também a gravação da aula aqui, tá bom? Uma parte de método racional, outra parte por curva número. Tudo bem? Aí eu vou fechar e já reabro mandando o link para vocês, tá? Só parar aqui a gravação.